a vida é boa, mas é muito melhor com você. Eu quero partilhar a vida boa 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 com você. Eu quero partilhar a vida boa. Quero partilhar a vida boa. Preciso amar de menos a mim e mais atento. Preciso amar atento, atento pra não ceder. Por dentro que tá, por dentro que palpita aqui por dentro. Olá, boa noite a todos que estão chegando, que estão aqui, né? Tem gente entrando. Vamos aproveitar esse tempinho para a gente se conectar, se ambientar com a ferramenta, com o Zoom. Eu sou a Dayana, dou as boas-vindas, boa noite a quem já está aqui. Estarei como moderadora hoje deste webinar, então se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem falar diretamente comigo aqui no bate-papo, na janelinha que fica aqui embaixo. A gente vai manter os microfones desligados para evitar problemas, interferências, então qualquer coisa vocês podem falar aqui comigo. Ok? Esperando mais um pouquinho para a gente iniciar. A gente teve muitos inscritos, alguns estão ainda pedindo algumas orientações aqui, informações para entrar, então a gente está conversando aqui com eles e daqui a pouquinho a gente começa. Agradeço a todos que conseguiram entrar no horário, já está aí com a gente, se conectando e trazendo essa presença para esse nosso momento de aprendizado. Não pra crescer, crescendo. Não há por que amar.
Boa noite para quem está chegando. Quem fala é Dayana. Se tiverem alguma questão, podem enviar aqui no bate-papo, que fica na parte de baixo da tela. A gente vai estar deixando os microfones desligados. Bom, pessoal, vamos começando então, para respeitar aí o horário também, conseguir cumprir a nossa agenda. E o pessoal vai chegando devagarzinho, vai se conectando aqui com a gente. Então, sejam muito bem-vindos. A quem ainda não chegou há pouco, eu sou a Dayana, vou estar moderando esse encontro, ajudando vocês aí na parte de perguntas, parte técnica, qualquer coisa vocês podem falar diretamente comigo nas mensagens ali diretas, só para mim no bate-papo que fica ali embaixo. Talvez vocês consigam no canto superior direito ali ter algumas opções de exibição, para ver quem está por aqui também. A gente está gravando esse webinar, então se por acaso tiver alguma questão, não quiser aparecer também pode fechar a câmera, não tem problema, então fiquem bem à vontade. Hoje nós vamos conversar sobre liderança facilitadora. O que é ser esse líder facilitador? Por que isso importa tanto nos dias de hoje? O que é o Thinking Environment? Como que ele apoia a vida desse líder facilitador, o próprio desenvolvimento, a postura? E o que o Thinking Environment tem de diferente também de outras linhas de desenvolvimento de liderança, né? No que ele agrega, o que ele soma. E também vamos comentar alguns casos, né, mostrar alguns exemplos de como que o Thinking Environment funciona. Eu faço parte da equipe da Munzner, trabalho na parte de comunicação, mas também fiz as formações de fundamentos, fiz a formação de facilitadora, estou em processo de certificação, e fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, também compartilhando, podendo participar desse momento de aprendizado, né? Para mim, aprender e incorporar os componentes, os princípios do Thinking Environment tem sido muito positivo, tanto na minha postura como líder, mas também como facilitadora, né? Eu acho que o que é central quando a gente fala de Thinking Environment não é que se trata de uma ferramenta ou de uma metodologia simplesmente, mas é muito mais sobre uma forma de ser. Então é como que a gente se desenvolve, como que a gente se trabalha internamente para estar numa posição de líder, para estar numa conversa, para estar facilitando um grupo e muito mais. Eu iniciei meu aprendizado com a Anne e com o Stefan, que são pioneiros do Thinking Environment aqui no Brasil. Munz, né, é o sobrenome, é alemão. Com certeza a minha pronúncia não é a mais correta,
Mas Munzner, logo o Stefan vai poder se apresentar e falar um pouquinho para a gente. Ele que veio da Alemanha, hoje mora aqui no Brasil também, nesse propósito de compartilhar esse conhecimento com a gente. Então, a Ana e o Stefan, eles trabalham há anos com práticas relacionadas à quebra de paradigmas, com processos de transição e de mudança, com ferramentas para coaching e gestão de pessoas. Isso depois de passar aí, ter uma extensiva carreira trabalhando em áreas técnicas de engenharia, né? Então, foi aí também um longo processo de desenvolvimento e de aprendizado para eles. Eles iniciaram esse trabalho pela teoria U, que eles conheceram durante uma consultoria que realizaram para o governo alemão na Zâmbia, e de lá veio esse contato com o Thinking Environment e outras abordagens para desenvolvimento de organizações. E eles identificaram aqui no Brasil esse potencial de aplicação do Thinking Environment, então trouxeram em 2014 essa metodologia, e eles são membros do Time to Think Faculty, que é o comitê que cuida do desenvolvimento do Thinking Environment no mundo, junto com a Nancy Klein, no Reino Unido, que é desenvolvedora dessa metodologia. Fundaram a Munzner aqui no Brasil para oferecer os cursos e as certificações. Deixa eu ver se teve mais gente entrando por aqui. Sim, teve gente nova. Então, para quem chegou, sejam bem-vindos. Precisando de algo, podem me acessar, a Dayana, aqui pelo bate-papo, falando diretamente aqui comigo. Deixa eu ver se todos... Vou mutar aqui alguns microfones. É isso. E, bom, nós vamos até às 8h30 da noite, talvez 8h40, né? 8h35, provavelmente aqui que a gente começou com 5 minutinhos depois. Vocês, conforme for, se tiver alguma pergunta, algum comentário, pode enviar para mim também. A gente vai endereçar isso, vai ter um tempo para isso no fim aqui da nossa conversa. Se não der tempo de trabalhar todas essas perguntas, a gente vai continuar mais um pouquinho aqui também para quem quiser e puder ficar um pouco além do horário, vamos ficar mais uns 15 minutos. E aviso também para quem ficar aqui até o fim do webinar que a gente vai ter aí uns presentes surpresas, então recomendo que fiquem com a gente até o fim, ok? Alguém, se tiver alguma dúvida, a gente pode acessá-la pelo bate-papo. E para começar, bom, vamos já, deixa eu ver, Ana e Stefan estão por aqui, estão ali conectados. Vou começar essa nossa palestra de hoje, esse nosso webinar sobre liderança facilitadora com Thinking Environment com uma prática. Primeiro chamando aqui, Ana e Stefan, vocês querem dar um oizinho aqui antes da gente começar a se apresentar? Acho que o microfone já está aberto, pode falar. Tá ótimo. O meu microfone parece que... Bom, eu testei tudo, acho que está todo mundo escutando bem. Boa noite a todos, é uma alegria imensa ver todos esses rostos aqui hoje à noite, participando com a gente, aprendendo juntos, isso que a gente chama Construir um Thinking Environment. Obrigada, Daya, por moderar essa sessão para a gente. Uma honra estar aqui hoje à noite. Uma boa noite do meu lado também, é mesmo um grande prazer estar com vocês. Eu sei que uma quinta-feira à noite, depois de um dia de trabalho, está conosco com um webinário, um esforço às vezes. Eu aprecio muito disso. Obrigado e vamos para frente. Obrigado também para a Daya, para ajudar na moderação. Obrigado. Eu que agradeço e estou aprendendo esta posição virtual aqui, tendo que também lidar com as questões técnicas, então me perdoem um pouquinho se eu tiver me atrapalhar um pouquinho aqui na parte técnica, pessoal, mas vamos juntos aí, vamos nos ajudando. E para a gente começar, gostaria de iniciar com uma prática que é comum, habitual em um ambiente para pensar, no Thinking Environment, que é iniciar com uma pergunta apreciativa. E eu vou endereçar essa pergunta à Ana e ao Stefan. A gente não combinou essa pergunta.
Então, aqui o exercício é que justamente a gente possa oferecer essa presença e essa atenção generativa com muita tranquilidade para propiciar esse 1 minuto de pensamento para cada um de vocês. E a pergunta que eu trago para vocês, Ana e Stefan, o que de valioso vocês conseguiram aprender de verdade, transformar em si mesmos, desde que iniciaram o desenvolvimento com o Thinking Environment? Então, o que de valioso vocês conseguiram transformar em si desde que iniciaram o desenvolvimento com o Thinking Environment? Temos aí 1 minutinho, aquele que sentir, que quer começar, pode começar. O que vocês pensam sobre isso? Eu posso começar, então, com certeza o que aprendi muito quando ensinei, comecei com o Think Environment e olhar mais para minhas reações internas que eu tenho quando estou com outras pessoas, esse desejo de interromper. Eu estou ainda tendo esse desejo, mas estou prestando bem mais atenção, que também é uma dos pressupostos, dos princípios do Thinking Environment, de não interrupção, mas ainda é uma constante aprendizagem para mim. O que mais você pensa sobre isso? Você tem 30 segundos. Eu acho isso. E olhar também nas reações da outra pessoa, que é sempre uma alegria quando as outras pessoas percebem o que significa pensar por si. E isso eu acho é uma grande beleza, ver isso nas outras pessoas. Obrigada. Bom, e do meu lado eu recordo o momento em que eu aprendi isso e estava numa posição de coordenação de projetos, técnica, e colocada num lugar de gestora sem ter habilidades de gestora. Então, o que eu aprendi foi escutar, basicamente, e não entendia isso como habilidade de liderança. E se eu tivesse escutado no início de um projeto que depois de 2 anos foi à falência, na Zâmbia foi o caso, então aprender muito com os erros foi um aprendizado pelo Thinking Environment, de se permitir mesmo errar genuinamente, olhar os fatos, lidar com eles e escutar o que o sistema está me dizendo e me mostrando. E também o sistema emocional, todo o meu corpo me dando informação. Isso são vários aprendizados acumulados e uma prática de vida. É isso, do meu lado. Obrigada, Ana. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos quem chegou depois. E convido também a experimentarem, a se tranquilizarem, experimentarem essa presença aqui e estarem bem conectados aqui com a gente nessa 1 hora. Ana. Bom, eu queria começar com uma história real da Claire, essa pessoa super assustada, porque ela é responsável por desenvolvimento organizacional numa empresa de TI em Singapura. Vocês podem ler o caso da Claire num livro do David Rock, que vai falar um pouco sobre esse tipo de liderança que a gente quer conversar hoje com vocês. E para provocar um pouco vocês pensarem junto com a gente, ela está com esse problema, ela tem 40% de turnover, essa rotatividade imensa na empresa e baixa performance, principalmente no call center, onde eles estão fazendo a primeira experimentação de algumas intervenções. Se você estivesse no lugar da Claire, talvez alguns estejam enfrentando problemas parecidos nas organizações por onde estão ou passaram, o que você faria? Então vamos lá, algumas opções. A. Contrataria uma consultoria para dar solução de performance baseada em indicadores? Ou B. Que tal gerar programas de recompensa e reconhecimento? Ou C.
que tal dar mais autonomia para as equipes resolverem os problemas? O que você faria? Se você tiver vontade de participar, é voluntário, colocar a sua resposta no chat ali para a gente ter uma noção do que vocês fariam se estivessem no lugar da Claire. Tem bastante detalhes dessa história, mas para nós importa aqui que não vai ter uma resposta certa, porém adianto que na realidade ela testou a A, ela testou a B, e depois de 4 anos ela realmente não viu um resultado sustentável. Aconteceram algumas melhorias de performance ao longo do tempo, não melhorou o turnover nos 4 anos. E aí ela foi buscar o que a gente quer conversar um pouquinho mais com vocês hoje, que alguns já até colocaram no bate-papo ali, que é essa resposta C. É um novo tipo de liderança e sobre isso o Stefan vai falar um pouquinho mais para vocês agora. Então, os últimos 10, 15 anos começou um novo papo sobre liderança. E começou um pouco com essa história da VUCA, de ambientes voláteis, de incerteza, complexos, etc. Mas também eu vou mostrar 3 autores que trabalharam especificamente com liderança. Vamos começar com Frederic Laloux, que escreveu o livro Reinventando as Organizações, que foi publicado em 2015 e traduzido para português em 2017, com uma grande esforço de uma comunidade no Brasil. E esses 3 autores, eles falaram como os líderes se desenvolvem, aliás, como eles desenvolvem as lentes, como eles fazem sentido no mundo. O Frederic Laloux falou mais sobre como organizações se desenvolvem, como as formas de gestão se desenvolvem e que são as tendências no momento de novas formas de gestão. Mas já começou bem antes com essa pessoa no lado direito embaixo, que é o Bill Torbert. Ele escreveu um artigo em 2007 sobre as 7 transformações de liderança, como o mindset de um líder se desenvolve com mais experiência. Então, ele foi dos artigos mais reconhecidos em 2007 sobre liderança. Entrou na Harvard Business Review nesses artigos que você precisa ler quando você quer se informar sobre liderança. E ele usa a mesma linguagem que Laloux faz, mas focado mais em liderança. E ele descreve muito bem como os líderes devem se desenvolver. Bem interessante, uma das bases do meu trabalho também, quando eu falo mais sobre liderança nova e usando teoria integral. Outro da teoria integral é o Barrett Brown, que pesquisou especificamente o que é diferente nos líderes que são mais avançados no mindset, como eles estão vendo o mundo. E tem muito a ver com os níveis de consciência e ele escreveu vários artigos sobre isso. E o desenvolvimento de liderança acontece em etapas. E essas etapas foram descritas por esses 3 autores em formas diferentes, mas eu vou mostrar um pouco a essência dessas etapas. Então, o que eles falaram no primeiro passo, a liderança é baseada no medo. Que eu sou o líder e eu trabalho muito com força. As pessoas têm medo de mim. Mas em um momento pode ser que uma outra pessoa vai entrar no meu lugar e me matar. E isso é o primeiro passo. Depois, liderança autocrática, autoritária, em sistemas hierárquicos, você pode ver isso muito forte, que um líder é o topo da pirâmide,
e ele está dando as ordens e os outros estão seguindo também. Depois tem uma liderança heróica, que é o próximo passo, que você vai para frente, você é um exemplo e você está mesmo na frente, as outras pessoas estão te seguindo porque você está em um exemplo. Ainda tem um passo depois que chama liderança servidora, onde você serve para os outros. Mas onde nós queremos chegar nesse momento é a liderança facilitadora, que você cria um espaço para que as pessoas possam trabalhar de melhor forma. E a ideia por trás disso é que as pessoas que têm, por exemplo, contato com o mercado, eles também sabem o que é melhor para o mercado. E eles também têm o poder de tomar decisões. E nesse momento, o líder está facilitando esse ambiente para que essas coisas possam acontecer, que o time pode criar as melhores decisões em um ambiente seguro. Nesse momento, você entra como facilitador. E voltamos para a ideia do David Rock. Ele escreveu também um livro sobre isso. David Rock é um pesquisador da neurociência. Ele criou um instituto que se chama New Leadership Institute. E ele escreveu um livro que se chama Liderança Tranquila. E a ideia é, o subtítulo que vocês podem ver é que o líder ensina as outras pessoas a pensar. E no Think Environment, nós trabalhamos de uma forma bem similar para criar líderes facilitadores que ajudam as outras pessoas a criar um ambiente seguro. O que você pode falar sobre isso, Ana? Ups. Bom, antes de entrar nesse slide do valor econômico, o que eu posso falar sobre isso é que a Claire, aquele nosso exemplo, ela começou a trabalhar performance, então, a partir de um lugar, de um pressuposto que a gente vai explorar bastante no Think Environment. Se você quer melhorar a performance, a forma mais rápida, ou uma das maneiras mais rápidas, é melhorar a qualidade do pensamento das pessoas. E a maioria dos líderes, a maioria das pessoas, provavelmente que estão aqui nesse webinário, estão sendo pagos para pensar. E a gente se pergunta quanto tempo, então, a gente tira para pensar com qualidade. E eu coloquei, então, esse exemplo pode ir para o próximo slide, do Davi Velez, que é o CEO do Nubank, uma das startups mais famosas aí, lucrativas também, que a gente tem ouvido nos últimos tempos. Quem quiser pode pesquisar na internet pelo valor econômico e o título desse artigo. E eu peguei um trecho onde quem escreve o artigo está falando. Na última vez em que falamos, Velez tentava limar as reuniões de sua rotina diária. Quer dizer, evitar reunião. Não sei se vocês se identificam com isso, mas era o caso dele. Ele precisava investir tempo no que só ele podia fazer, em vez de estar em reuniões que podiam ser tocadas por outras lideranças da empresa. Pergunto se tem tido sucesso. Tenho conseguido, ele diz. Todos os dias tenho reuniões, mas também diariamente bloqueio espaços na agenda de pelo menos 2 horas consecutivas para pensar. Isso mesmo, para pensar. É nesse período de agenda bloqueada que Davi Velez entra no estado de maior criatividade. E aí o artigo continua para quem quiser ler, que é super interessante, a perspectiva dele de reuniões e como que a gente aborda depois reuniões no Think Environment. Bom, isso para dar um exemplo de que a liderança tranquila, ela consegue organizar tempo para pensar com qualidade, mas muito além disso a gente quer propor com o Think Environment, é criar esses espaços para outras pessoas poderem aprender a pensar com qualidade. E é um retorno às origens, assim, é uma habilidade que a gente tem inata, mas por algum motivo não está sendo tão usada no seu potencial como poderia. E
passo para o Stefan, então, falar um pouquinho mais o que é esse tal de Thinking Environment, o que é esse trabalho de liderança onde a gente está tocando. Sim. Então, similar ao que o David Rock falou, a Nancy Klein também falava que o primeiro trabalho de um líder é criar um ambiente onde as pessoas possam pensar por si mesmas. Então, no sentido do David Velez, é também que ele consegue pensar por si. Então, ele também cria um espaço especificamente onde ele pode criar as próprias soluções, pensar profundamente sobre o que é importante para ele. E a Nancy Klein, a criadora do Thinking Environment, ela também fala isso. Ela está dando dicas como fazer isso. E nós vamos entrar agora um pouco mais o que é o Thinking Environment nesse sentido. Então, originalmente, o Thinking Environment foi criado a partir de uma observação que a Nancy Klein fez uns 35 anos atrás. Ela observou que a qualidade de tudo o que fazemos depende da qualidade do pensamento que desenvolvemos antes da ação. Por isso, depois ela falou, o primeiro passo de um líder deveria ser criar um ambiente onde as pessoas possam pensar por si. Mas, nessa época, ela se perguntou como criamos os melhores pensamentos, ou, em outras palavras, do que depende a qualidade do nosso pensamento. E a Nancy observou que isso depende muito da forma como as pessoas estão tratadas enquanto elas estão pensando. E essa forma para tratar as pessoas, isso é hoje o Thinking Environment. Você poderia explicar um pouco melhor o que isso significa na prática, Ana? Bom, na prática, e é prática mesmo, o Thinking Environment é uma prática. A Nancy traduziu essa forma de se tratar em alguns componentes que a gente pode chamar de princípios, podemos também, em trabalhos de grupo, chamar de acordos, e são acordos muito materializáveis, eles não ficam pendurados na parede. Então, vou dar alguns exemplos. Existe a possibilidade de vocês fazerem download do e-book no nosso site ou lerem artigos sobre cada componente, mas eu vou trazer os primeiros para terem uma ideia e, ao mesmo tempo, vocês investigarem em vocês que componentes vocês têm. E significa que vocês já estão oferecendo isso para alguém, intencionalmente ou não. Às vezes sim, às vezes não, mesmo sabendo que tem. Então, por exemplo, atenção. Na prática, é um componente que vai colocar as pessoas, por exemplo, numa reunião ou numa sessão de coaching, num estado de escuta, com genuíno interesse e curiosidade, não só pelo que a pessoa está falando, mas pelo processo de pensamento dela e aonde mais ela pode chegar por si mesma, antes de precisar de você. E para isso a gente não interrompe a pessoa e ela sabe disso. E é isso que faz diferença. É o fato dela saber que não vai ser interrompida que faz ela chegar em lugares novos, que ela não chegaria se fosse na presença de uma pergunta ou qualquer intervenção sua. E essa qualidade de atenção, que a Daya bem falou no início, a gente chama de atenção generativa, porque há indícios, e hoje a neurociência está conseguindo comprovar isso, que ela, pulou a folha para frente, ela gera pensamento no outro, ela catalisa um processo que muitas pessoas reportam quando elas têm a experimentação desse nível de presença, elas reportam dizer que são mais inteligentes, se sentem mais inteligentes, pensam mais rápido, algo acontece, mas de fato a gente verifica que as pessoas chegam em soluções mais rapidamente. O próximo componente é igualdade e na prática significa tratar o outro de um lugar interno, genuinamente verdadeiro, mesmo em uma hierarquia, você pode tratar o outro como igual na sua capacidade de pensar. E a gente tem antenas muito ligadas e a gente sabe quando está sendo infantilizado, não está sendo levado a sério, ou quando está sendo tratado como um igual. E aqui vai se representar também na igualdade de tempo, de como a gente usa o tempo da fala, distribui igualmente os espaços para a fala. E, por incrível que pareça, isso gera tranquilidade. Se a gente conseguir colocar um pouquinho disso em reuniões com alguns processos
que são bem estruturados até, mais fluidos, as pessoas ficam mais tranquilas. E também vem hoje muito da neurociência embasar toda essa prática que é bem mais antiga que as novas descobertas da neurociência, mas parece que o cérebro pensa melhor quando está tranquilo. Muito mais do que está sob pressão, sob angústia, medo, ameaças, e por acaso esse ambiente a gente vê muito nas empresas, um ambiente de ameaças mesmo, e a pessoa está o tempo todo sob tensão, num nível de adrenalina muito elevado, e aqui o convite é como é se livrar do senso de urgência interna, de todos esses estímulos e focar em estar presente, estar tranquilo, para escutar, para resolver um problema. É uma prática verdadeira. E por si é um ambiente muito apreciativo, tem vários aspectos de apreciação que são trabalhados na prática. Aqui entra a psicologia positiva também, com vários elementos. O encorajamento está sempre presente num lugar de dizer aonde mais você pode chegar por si mesmo, nas suas soluções, antes de precisar das minhas. Quando você precisar, aí a Day iniciou a nossa prática do webinário com uma pergunta. As pessoas aprendem a fazer perguntas, principalmente depois que elas foram escutadas. Elas sabem fazer perguntas. E aquelas que são mais certas, né, que valem ouro. E aí a gente entra com os nossos recursos. E claro, suprimir sentimento parece uma regra social, um aprendizado que tivemos desde muito cedo. E aqui os sentimentos são permitidos. De certa forma, só dar o espaço para expressar o que eu sinto, para restaurar pensamento de qualidade. Não existe, né, pensar sem sentir, a gente pensa e sente o tempo todo, mas existe conectar o que eu sinto com o que eu penso. E nessa hora traz muita informação e aí vai pelos próximos componentes afora. Vou parar por aqui para a gente continuar com um pouquinho mais de conteúdo que gostaríamos de passar para vocês, mas para dar um gostinho para vocês se interessarem e quererem descobrir mais sobre esses componentes. E quais deles você já põe em prática. Stefan, como é que usa, então, isso na prática? Dá alguma pista? Então, esses componentes são precisam ser incorporados na pessoa, mas na prática tem algumas aplicações que permitem que as componentes apareçam na realidade. E isso é bem importante, porque quando nós criamos algumas estruturas, quando nós criamos algumas regras, por exemplo, já criamos automaticamente o componente de igualdade, porque quando nós só temos regras e acordos que nós concordamos no início, nesse momento, você pode tratar todo mundo de forma igual durante um processo. Por isso também tem algumas aplicações que mostram isso, que incorporam os componentes. Por exemplo, rodadas, discussão aberta, que são aplicações para grupos, pares de pensamento e diálogo, são aplicações para trabalho um a um, para ajudar uma outra pessoa a pensar ou para criar um diálogo generativo. E isso você pode usar em várias formas, a parte em cima chamamos também aplicações básicas, e a parte embaixo específicas que você pode usar para reuniões, apresentações, entrevistas ou no um a um, em coaching e mentoria. E a essência é mesmo que através dessas aplicações você consegue manter os 10 componentes, que é no início um pouco difícil. Tem uma outra pessoa que chama Shirley Edwards, ela era vice-presidente da Xerox, de efetividade organizacional, e ela falava também que o Think Environment não é uma escola, não é um conjunto de técnicas, é uma forma de ser no mundo. Então, nós também falamos que as aplicações são formas de fazer que ajudam você a praticar a forma de ser, que são os 10 componentes. E acho que é isso nesse momento. Vamos voltar para a Daya.
A pergunta que fica, né, diante dessas explicações é como usar isso na prática, né? E eu convido, então, a gente tem algumas pessoas aqui na nossa sala e vou abrir esse espaço para que elas possam compartilhar essa experiência real. Então, José Vitor, Luiz Tomás. Então, como que... Podemos começar com você, José? Você pode falar aqui com a gente, então vou liberar aqui seu microfone. Como que você que já fez, né, alguns cursos, se quiser contar um pouquinho também, se apresentar, como que você tem utilizado isso? De que forma prática isso funciona para você? O Thinking Environment funciona para você como líder? Quanto tempo eu tenho? 3 minutos. Só um minuto. Tá, bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando. Para mim é sempre um prazer falar do Thinking Environment, porque ele trouxe uma transformação muito grande para mim. Então, eu fiz o curso de fundamentos e de facilitadores com o Stefan, com a Ana. E vou contar, bom, eu sou fundador e CEO de uma startup de cultivo urbano. E quando pensa em startup, a gente pensa assim, em velocidade, transformação, teste e prática, né? Então, o que me trouxe para o Thinking Environment foi ter reuniões péssimas, desgastantes e que destruíam a energia da gente. E descobrindo o Thinking Environment e aplicando ele, simplesmente funcionou. E aí eu falei, cara, o que é isso que funciona, né? Deixa eu estudar isso, e foi aí que eu quis me aprofundar. E quando eu penso como liderança, né, ficou muito vivo para mim que depois que você aplica o Thinking Environment, você potencializa todas as pessoas. Então, você potencializa o pensamento do seu sócio, você potencializa o pensamento do seu estagiário. Então, é como se eu tivesse ganhado recursos ali. Então, você acaba sendo até mais produtivo, assim. Você faz mais porque, na verdade, podia ter um espaço ali, e eu que adoro falar, adoro ocupar esse espaço, né? Eu acabava impedindo outras pessoas. Então, faltava a igualdade, por exemplo. E quando eu penso no Think Environment, a Ana apresentou os 10 componentes. Eles são isso, eles são uma transformação da sua forma de agir e ser. E essas aplicações, assim, elas são como se fosse... Quando você quer concentrar e entrar em contato com você mesmo, você medita ou faz uma oração ou algo do tipo, e funciona, né? E basicamente as aplicações são assim para mim. Elas são coisas que eu faço e executo e me levam nesse estado onde os componentes são muito vivos. E a transformação é absurda, assim. A forma de nós nos relacionarmos com o meu sócio e com os outros membros da equipe mudou completamente. E a produtividade da gente cresceu. Então, assim, se não funcionasse, eu não usaria, apesar de a teoria ser linda, mas eu uso porque funciona. Então, é algo que transformou a minha forma de ser. E como líder, você sai daquele papel de querer ser o herói aí que o Stefan e a Ana já mencionaram, e ser esse papel de facilitador que incentiva a potencialidade. E, sinceramente, eu acho maravilhoso que eu descobri isso cedo. E eu não tenho dúvida que todo o sucesso que a minha startup está tendo hoje foi por ter descoberto isso cedo. E esse gatilho de descobrir isso potencializa todo mundo trabalhar muito melhor. A gente trabalha, claro que passa perrengue, tem dificuldade, nem todos os momentos são alegres, mas o nível de conexão, profundidade, criatividade é incrível. Então, assim, é uma alegria eu ter descoberto isso cedo. Eu agradeço muito a Ana e o Stefan por terem tido coragem de trazer isso para o Brasil. E eu recomendo para todos, menos para meus concorrentes. Eu brinco muito com isso, mas não, até para os concorrentes eu recomendaria sim. Enfim, deu meus 3 minutos aqui. Obrigado. Obrigada, Vitor. É muito bom sempre te ouvir, uma energia muito boa que traz para a gente, assim. Vou convidar agora o Luiz Tomás a compartilhar um pouquinho com a gente sobre a sua experiência, como que isso está funcionando nessa vida prática. Olá, boa noite a todos. Todos me escutam bem? Ok, maravilha. É um prazer estar aqui com vocês. Basicamente, tenho trabalhado muito como professor, né? Costumo dizer que eu sou um professor profissional, né? Trabalho muito com cursos em company, né? E a minha disciplina sempre é finanças corporativas, análise de investimentos, são conceitos mais densos, pesados, né? E assim como planejamento estratégico também. Então, e eu inicio essa disciplina com o Think Environment, né? No início do curso, no início de um módulo, por exemplo,
eu inicio com uma técnica de Think Environment e falo um pouquinho sobre isso, né? Falando da Ana, do Stephen, né? Que eu iniciei com eles aí há um bom tempo já, né? E eu coloco o seguinte, eu inicio de uma maneira em silêncio, olhando no olho de cada um. Então tem 40 pessoas na turma e eu começo a andar pela sala, né? Em silêncio, fazendo uma comunicação não verbal, mas sem dizer sem avisar, né? Tá todo mundo esperando que você inicie a comunicação verbal. E aí eu inicio com a comunicação não verbal e faço essa conexão mais sutil, para um nível mais sutil, com a expressão, com o olhar, né? Isso dá um impacto incrível de conexão com a turma, né? Para toda a minha fala durante o curso e também para os convites que eu venho a fazer depois, quando eles estiverem trabalhando em equipe. Tem muita atividade em equipe, né? Então, essa forma e o planejamento da disciplina e como eles vão trabalhar em equipe tem muito do Think Environment, né? As apreciações, por exemplo, essa semana eu tô num módulo que é de um curso de MBA em EAD, e aí tem 3 dias de encontro presenciais, as pessoas não se conheciam, né? Então, fiz a mesma coisa, iniciei em silêncio, e logo em seguida, um pouco da minha fala foi convites, né? Observe a si mesmo, observe você dentro da equipe, observe o todo. Qual é a relação entre a parte e o todo? Como você se sente, né? Com essas perguntas que são poderosas, né? A pessoa começa a se centrar a partir dela. E depois eu dou voz para elas, dizendo, com 3 perguntas, né? Por que você veio? Numa pedagogia do círculo, por que você veio? Sem fazer círculo, sem nada, só chamando aleatoriamente cada um. Por que você veio? O que você tem feito de bom? E o que você mais gosta de fazer? Isso gerou um clima nessa turma que não se conhecia, só empresários do Brasil inteiro, do Amazonas, do Acre, do Maranhão, tá todo mundo lá, né? Deve ter umas 30 e poucas pessoas. Gerou um ambiente incrível para todo o trabalho que a gente desenvolveu com eles trabalhando em equipe. Foi muito interessante, né? E como tem uma empresa que está contratando, o pessoal dessa empresa está contratando, veio e falou, nossa, mas puxa, eu ouvi cada coisa desse pessoal que eu nunca esperava ouvir, né? Nunca tive um feedback desse, só de você dar voz para ele, se eu perguntasse diretamente, eu não ia ouvir isso que você, dentro do ambiente que você criou, né? Então foi muito interessante, e todas as outras atividades que são mais densas fluíram de forma diferente. E ao final de cada fala, de cada um, eu falava, puxa, que boa a sua frequência de voz, que bom que você está aqui, o nível de apreciação, né? Essa linha da psicologia positiva, da autoestima, né? Isso já criou um clima organizacional ali completamente diferente para tocar todo o trabalho. E realmente todo o desafio que veio mais denso depois de fazer cálculo, de fazer coisas, de colocar as pessoas para pensar, já teve um impacto completamente diferente. Acho que eu estou uns 4 minutos aí já. É isso. Obrigada, Luiz. Disponha. Stefan. Eu acho esse está presente também, então ele também pode compartilhar das experiências dele. O Eziel está na Colômbia e ele se predispôs no período de aeroporto de estar com a gente. Ele estava desde o início e aí ele me informou, até distrair aqui, porque ele falou, Ana, realmente vou ter que embarcar. Acho que ele tem que checar se ele está aqui mesmo. Acho que o Eziel não está conseguindo sinal com a gente aqui, não. Eu vi que ele estava conectado, mas vamos... Vamos continuar, então. Vamos. Então, eu acho que vamos ficar vamos escutar o SEO em outro momento, quando ele está de volta no Brasil.
porque o depoimento dele também é bem legal e também tem um depoimento dele na nossa página, como ele usou o Think Environment na área de vendas, que ele é responsável. Vamos continuar? E tem um outro caso que é bem famoso entre nós, as praticantes do Think Environment, que é uma pesquisa que a Emily Habas fez alguns anos atrás, quase 10 anos, eu acho. E ela estava entrevistando líderes para a tese de mestrado dela sobre líderes, acho, em 11 países, 15 líderes em 3 continentes, e o que mudou para eles quando eles introduziram o Think Environment nas reuniões deles. E eles falaram, esse estudo revelou, que mudaram os impactos, e isso foi de uma forma mensurável. Então, eles perceberam um desempenho nos indicadores. Além disso, claramente, no Think Environment, automaticamente você cria melhores ideias e soluções e decisões. E eles também perceberam que você cria resoluções e soluções mais rápidas quando você está usando você como líder facilitador o Think Environment. Mas isso é provavelmente certo para cada forma como você usa suas habilidades de facilitação em grupos. Mas ela pesquisou isso a partir do Think Environment. E, interessantemente, também teve um retorno para as participantes. As participantes da reunião também se sentiram mais valorizadas. E, em geral, criou relações mais produtivas de trabalho. As pessoas interagem melhor, eles são mais ágeis, eles falam mais com o outro, o que automaticamente acontece quando você cria mais diálogo. Mas mais impactante para mim sempre que você conseguiu até medir os impactos a partir de indicadores de desempenho que melhoraram. Mas, em geral, com certeza também a eficácia das reuniões aumentou. E eu acho isso também é um resultado bem importante que mostra o que pode mudar quando você age mais como líder facilitador. Especificamente nesse caso, quando você usou o Think Environment. Diana? Eu quero falar mais uma coisa, eu estou lembrando. Como você usa o Think Environment como líder, a Nancy Klein está dando algumas dicas sobre isso. Além de usar em reuniões, você tem algumas coisas que você já pode usar rapidamente. Uma das coisas mais importantes é a qualidade da sua escuta. Então, ela fala que ouça como se a sua vida de liderança dependente disso. É isso mesmo. Quando você escuta bem as pessoas ficam mais felizes, eles também conseguem criar melhores resultados. A segunda dica dela foi que pare de competir com seus colegas. Então, esse aspecto do encorajamento é muito forte. Que confia também na excelência das outras pessoas e confia na sua própria excelência e que ela vai aparecer. E uma das coisas simples, estabelece duplas de pensamentos, uma parceria de pensamento com uma outra pessoa. Usamos isso mais em coaching, em duplas, em sessões de pensamento para também tirar crenças limitantes, mas já o efeito de reuniões com uma outra pessoa
15 minutos, nós também falamos de 5 minutos cada um, é bem útil. Uma pessoa pensa por 15 minutos, a outra pessoa pensa por 15 minutos, sem interrupção. E isso é uma coisa que nós raramente temos em nossas vivências como nas organizações. E para conhecer um pouco mais sobre isso, eu queria também falar, nós temos um vídeo que nós explicamos isso um pouco melhor. Vocês precisam clicar na nossa página em cursos, lá em cima, para ver um vídeo, para ver mais explicações sobre os cursos e como isso funciona na prática. E aqui também tem mais informações, claramente, sobre as nossas formações, etc. Daya? Parece que o Eziel conseguiu se conectar. Eziel, você ouve a gente? Gostaria de compartilhar um pouquinho sobre a sua experiência? Vamos ver se ele consegue aqui falar com a gente. Eziel? Eu preciso... A gente te ouve, Eziel, você consegue ouvir a gente? Acho que ele não está... Bom, enquanto a gente está ouvindo o som de fundo ali... Oi? Oi, alô? Oi, a gente está te ouvindo, Eziel. Oi, tudo bem? Desculpa, tá um pouco ruim a internet aqui. Legal, que bom que você está aqui. A gente está compartilhando, né, como que o Thinking Environment tem funcionado para você como líder. Você consegue compartilhar um pouco com a gente? Claro, eu peguei boa parte do começo, né, que vai trazendo novamente os conceitos, vai lembrando, porque a partir de um certo momento tu já começa a seguir dois caminhos. Um deles é tornar a ferramenta orgânica, parte do teu dia a dia, ou tu pode esquecê-la totalmente, né? E tem coisas que a gente já nem lembra mais, que faz parte da ferramenta, mas que a gente já executa, né? Isso é bom. E também confesso que tem coisas que a gente precisa lembrar de poder executar, e quão poderoso é. Eu peguei uma parte de um depoimento de um palestrante, um professor. Peguei uma pequena parte, gostei, achei bem legal. Mas eu quero falar, além dessa experiência, do que a gente vem percebendo no mercado. Eu trato o tempo todo com compradores de montadoras, de veículos, compradores de grandes companhias distribuidoras, compradores proprietários, e a possibilidade de propor a eles atenção genuína, de criar um ambiente de pensamento com eles, cria algo que já é uma revolução, que é a era da consciência. A gente faz eles... Eu já fui comprador, sei o quanto é uma função muito perigosa para o ego, para tudo, porque você é bajulado demais, ainda mais quando envolve grandes cifras. E quando você apresenta para eles uma oportunidade de eles perceberem, sentirem o estado da consciência deles, é fantástico. Gera uma empatia tremenda.
E embora minha venda seja sempre B2B, eu entendo que a gente sempre é human to human. Sempre tem empatia, por mais técnica que seja a venda, sempre tem o fator empatia que ajuda muito para os negócios. Mas não só para ajudar o negócio, pela própria convivência. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sim. Sim. E, obviamente, eu trabalho na Metalúrgica Rissulense, perdão por não ter me apresentado, mas trabalho na Metalúrgica Rissulense, uma empresa de 73 anos, que atua no mercado automotivo e ferroviário, principalmente. E a Rissulense, por ser uma empresa muito antiga, carrega uma certa cultura, uma cultura de cargos, uma cultura de ser muito tradicional. E quando a gente abre uma reunião de diretoria com os diretores e gerentes e faz com eles uma reunião como nós fizemos agora, de que a gente tem um strategic talk, que a gente chama. Não pode falar de operação, só pode falar de estratégia, de pensamentos. E aí eu faço alguns e o Alan, que também teve no evento, no treinamento, no curso, faz outros. Nós dois intercalamos. O Alan é diretor de inteligência organizacional e gente de gestão. E eu fiz um com eles, falando sobre a era da consciência. Falei sobre o modelo de liderança, alguma coisa parecida com o que estou falando agora, é uma espiral, né? Falei sobre o modelo de liderança inspiradora, né? Mas para que eles pudessem ter atenção genuína, a gente operou em forma dos fundamentos do Think Environment. Foi fantástico. Nosso CEO chorou na reunião, para ter ideia. Fantástico. Eziel, você ainda está conosco? Bom, eu vou então agradecer o Eziel, não sei se ele nos escuta ainda, mas ele estava embarcando mesmo e foi uma honra tê-lo por alguns minutos aqui com a gente, que é um exemplo para mim de uma pergunta que sempre aparece nos cursos. Ele está escutando a gente aqui, só deixa eu checar se você encerrou, porque parou a sua fala, eu não tinha certeza se você já tinha encerrado. Gostaria de dizer mais alguma coisa? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Desculpa, tá bem ruim a conexão e o meu pacote de internet foi todo consumido e eu não consegui comprar mais. Essa é a verdade. Tá travando aqui, não consigo. E eu não fui buscar uma sala VIP aqui, não me permitiram. Mas está ótimo. Uma aventura. Mas, só para finalizar, a ferramenta não é uma ferramenta, é um modelo mental. Então, eu me cobro por não estar mais presente na ferramenta e por não estar mais presente com vocês, nessa espiral que vocês estão construindo. Parabéns pelo projeto e por não desistir das pessoas dessa forma. Vocês ensinam as pessoas a não desistir umas das outras. Obrigado. Muito obrigada. Eu vou até tomar a voz, que eu fiz o contato com o Eziel fazendo esse pedido e sabendo que ele estava no aeroporto com condições bem limitadas de conexão. Mesmo assim, eu falei, vamos nos arriscar, porque é um exemplo muito importante para nós. Principalmente essa última frase, para mim, é tão preciosa. Quero agradecer muito, Eziel, pela sua participação.
Não desistir de nós. No Think Environment, o que a gente observa é que, primeiro, não é nada novo. Até o Luiz Tomás comentou comigo ontem, parecem práticas ancestrais, que todo mundo reconecta com o saber inato, já sabe o que fazer, já sabe como funcionam as práticas, os processos, o que é ferramenta. Mas boa parte disso parece que no início não funciona. A gente vai propor uma reunião com as rodadas, com o círculo. A gente vai propor uma discussão aberta onde as pessoas não se interrompem. São coisas muito simples, de tão simples assusta. E mesmo assim a gente não consegue pôr em prática. Por exemplo, a prática da não interrupção, entender o efeito da interrupção sobre as pessoas, o quanto isso gera pressão no lugar de uma contribuição para pensamento de qualidade. E quando a gente tira a interrupção e cria alguns processos de iteração, o quanto mais a gente pode ficar produtivo. Então tem que errar muito e praticar muito para transformar isso num novo hábito. É um reaprender algo que a gente já sabe. E isso que o Ezel traz de não desistir das pessoas, parece que tem sido a prática recorrente, principalmente em empresas que estão muito orientadas assim, num mindset de hierarquia, com muita pressão sobre metas, prazos bastante comprimidos. É possível insistindo com as pessoas e parte de um lugar das pessoas que compram essa ideia no início e querem praticar com você. Então, fica aqui o incentivo para vocês colocarem em prática imediatamente qualquer coisa que escutou aqui, seja sobre uma dupla. A gente queria propor para vocês, mas não dá tempo de fazer isso num webinário. Uma prática real que vocês podem fazer entre vocês, por terem escutado esse webinário ou lido alguma coisa, o que é dar escuta para alguém por 15 minutos, 2 vezes por semana, e receber. Pensar sobre qualquer tema que você quiser nesse tempo, e ninguém vai te interromper. Essa pessoa só faz uma promessa: não vou te interromper e vou te dar atenção genuína, com curiosidade, sem te julgar, e você vê aonde você pode chegar com o que você pensa. E sente e tem a dizer. E vamos lá. Então, eu quero encerrar por aqui, agradecendo muito também por cada um que trouxe a sua fala, a sua contribuição genuína, está na prática, está experimentando. A Nancy disse que, de certa forma, é um ato de coragem propor, criar um ambiente de pensamento nos ambientes comuns que a gente vive, porque vai muito na contramão do que é cultural. E devolvo para a Daya, então, conduzir a gente para ir nos finalmente aqui, no tempo que a gente tem ainda, como é que a gente está? Temos aí, vamos 5 minutinhos, pode ser, pessoal? O Luiz disse que gostaria de comentar, a Patrícia está enviando algumas perguntas aqui também. Se por acaso alguém estiver aí com insight, com algo que esteja com vontade de trazer, contribuir, expressar alguma pergunta, coloca aqui no chat. Se não der nesse tempinho, a gente continua conversando aqui depois. Luiz, está por aí? Vou abrir aqui seu microfone, só um pouquinho. Você consegue abrir aí? Pronto, pode falar. Oi. Eu gostaria de comentar que perguntou sobre coaches, né, em relação ao Think Environment, né? E eu sou coach executivo, tenho trabalhado com gestores e com CEOs, né? E aplicando Think Environment, por exemplo, dupla de pensamento, né? Um exemplo bem interessante. Quando você convida, explica, eu não explico muito, entendeu? Porque quanto mais você teoriza, a pessoa fica com medo de experimentar, né? Mas você simplesmente convida e a pessoa topa e faz, né? Então, e eu fazendo a dupla de pensamento, né? Então, você convida, a pessoa fica com medo. Mas como assim? Eu vou falar 15 minutos? Não vai dar tempo. Quer dizer, eu não vou conseguir falar tudo isso. Né? Começa assim, né? Com uma certa resistência. E quando ela vê, de repente, ela está controlando o tempo que ela já falou demais, né? Só porque você deu a qualidade de escuta e ficou em silêncio, entende? Então, isso gera, ao mesmo tempo, o que eu considero genuíno, que é o autoconhecimento, a observação de si mesmo, que é o primeiro convite que eu faço, né, para iniciar na linha do autoconhecimento. Então, quando você trabalha com dupla de pensamento, ou qualquer outra metodologia ou técnica que tenha, você está criando esse ambiente de autoconhecimento, né, esse pensamento
esse exercício de dar o pensamento, doar, né? É uma conexão dupla, né? De ida e volta. Você está escutando, você está querendo falar, entendeu? Está querendo comentar, querendo fazer uma expressão, mexer a sobrancelha, assim, né? Entende? E você tem que ficar, né, sereno e só escutando. Então, e para quem está falando também tem que se observar, né? Tudo que está colocando e à medida que vai colocando para fora e vindo de dentro, efetivamente, vem muito mais genuíno do que se tivesse planejado. Vai conectando com o futuro à medida que ele emerge mesmo. Uma experiência incrível aí. E você faz o convite para levar para as equipes, né? E a pessoa, evidentemente, depois que passa, experimenta, certamente ela vai querer levar isso para a equipe, e na linha de performance, essas coisas eu acho incrível, e elas acabam experimentando sim. Então, eu acho que as pessoas não conhecem ainda, mas a partir do momento que elas experimentam e recebem o convite, elas vão se desenvolver facilmente. Legal, obrigada, Luiz. Vou sugerir que a gente passe as informações finais aqui, e aí quem puder continua. A Patrícia trouxe a pergunta sobre como que o Thinking Environment contribui nesse momento de mundo ágil, né? Tudo muito ágil, rápido, e José Vitor aqui já se manifestou também que quer comentar. Então, só vou passar a bola aqui para a Ana ou para o Stefan para passar algumas informações finais e honrar o tempo de quem precisa sair. E aí a gente continua conversando aqui, a gente vai abrir os microfones. Como você está me escutando? Sim. Ah, tá bom. Então, nós estamos fechando mesmo hoje, mas vamos ficar mais 15 minutos para esclarecer mais para um bate-papo, se quiserem. Só para registrar isso, nós temos um feedback, nós pedimos um feedback desse webinário que vocês vão receber o link depois também. E também tem essa surpresa um código de desconto para todos os cursos que começam ou quando vocês querem se inscrever para ano que vem também. Mas precisam fazer a inscrição até o fim do ano de 20%, que é o líder facilitador. E as primeiras 6 pessoas que usarem esse código podem desfrutar dele. Então, vamos ficar ainda mais um pouco na conversa, mas eu já queria dizer tchau para vocês. Espero que nós nos vemos logo. Na verdade, semana que vem estarei em São Paulo para uma masterclass e para um mini introdutório junto com 2 colegas. Na quarta-feira à noite, a masterclass é sexta dia inteiro. Se quiserem participar e usar esse código, também é possível. Além disso, temos uma imersão em 3 semanas planejado aqui, perto de Curitiba, de alguns dias, e mais informações todas na nossa página. Além disso, estamos com um sorteio, eu acho, de uma sessão de pensamento para as pessoas que preenchem esse formulário de feedback. Então, foi um prazer para mim estar com vocês. Ficamos um pouco mais na linha, mas eu quero dar também a fala para a Ana para dizer tchau, e depois voltamos para a Diana. E as pessoas já podem sair e continuamos depois um pouco. Tá bom? Obrigado. Então, a fala é para mim para dizer tchau e agradecer a todos pela presença generosa, pelo nível de atenção generativa que a gente sente do outro lado, mesmo online, e ficar disponível para continuar interagindo com perguntas que talvez a gente não consiga responder aqui, interagir por e-mail, por telefone, de várias formas possíveis, à distância, ou pessoalmente aqui em Curitiba, para quem está por aqui. Então, estejam conosco em vários momentos, ou em São Paulo com o Stefan também, e que possamos nos ver em breve. Muito obrigada pela presença e a atenção de todos. E a gente fica então, né, Daya, mais 15 minutinhos aqui, para quem quiser interagir, agora com o microfone aberto, trocar ideias, um pouquinho mais sobre essas perguntas que surgiram. Então, uma boa noite para quem precisa se despedir de nós.
Obrigada, Ana e Stefan. Eu abri os microfones, pessoal, quem quiser fechar, daí fecha o seu, mas vamos abrir aí a conversa. A Patrícia estava perguntando sobre como os coaches utilizam, né? O Luiz já falou um pouquinho, mas Ana e Stefan, se quiserem complementar, e depois a gente continua nessa conversa aí sobre a questão da agilidade e o que o José Victor pensa sobre isso também. Então, está aberta para o José Victor interagir com a pergunta ágil sobre agilidade, é isso? Isso, mas podem comentar também. O José Victor não consegue falar porque seu microfone está sob o poder da Dayana. Uau, eu tinha liberado aqui. Vamos voltar lá. Peraí, cadê o José Victor aqui? Cadê o... Gente, será que ele sai? Ah, tá aqui! Oh, perdão. Fala lá. Agora sim. Então, ficou muito vivo para mim falando sobre agilidade, de um falso paradoxo, né? Que às vezes, quando a gente pensa no componente tranquilidade, a primeira coisa que vem, nossa, se é tranquilo, não é ágil, né? E, pô, eu tô em uma startup e, assim, velocidade é fundamental pra gente. E o que eu percebo é que as pessoas dão muito mais ênfase em focar em agilidade de processos. E quando eu descobri que você, trazendo o componente tranquilidade, você amplifica o componente pessoas, né? As pessoas começam a pensar melhor de forma mais clara, com mais informações, paradoxalmente, tirando aquele senso de urgência que o mundo iria acabar e a startup iria acabar se nós não conseguíssemos entregar o prazo, as coisas começaram a ficar mais rápidas. Então, de reuniões de 2 horas, a gente começou a fazer em 40 minutos, a gente começou a fazer em 30 minutos. Hoje em dia, a gente usa duplas de pensamento pelo WhatsApp e a necessidade por reuniões diminuiu absurdamente. Então, assim, minha experiência foi essa, assim. Eu comecei a perceber que desenvolvendo as relações entre as pessoas e a forma como elas se tratavam, enfrentando os elefantes brancos, né? E tentando também perceber quando o nosso ego está ali agindo e não o ignorando, mas o reconhecendo, essas transformações foram profundas e trouxeram velocidade, por mais aparentemente paradoxal possa parecer. Eu queria reforçar uma coisa que o Eziel trouxe, que é ou você pratica e vai chegar no que o José Victor está descrevendo, ou você desiste e põe na gaveta tudo o que aprende sobre ferramentas. Porque essa agilidade a gente vai ganhar com a prática dos componentes, que é esse nível de atenção profunda que faz as pessoas realmente pensarem mais rápido e chegarem em soluções mais rapidamente. Essa paciência de não interromper o outro com a sua solução e tão imediatista que os processos ágeis às vezes provocam na gente, esse senso de urgência, parece um paradoxo, mas vai ser um treino, é uma prática mesmo e tem que provar para ver que é verdadeira, senão a gente não vai continuar. Eu gostaria de comentar também sobre isso, assim, a gente vê isso muito em reunião, né? O José Victor falou disso, assim, de como as reuniões ficam mais objetivas, e é fato, né? E parece que essa coisa quando você fala de tranquilidade, de escuta, parece que é uma coisa que demanda tempo, mas não. Quando a gente faz dupla de pensamento, às vezes de 3 minutos, já gera tanta coisa, tanta ideia, tanto pensamento, e aí quando você sai dessa dupla, né, desses pares e vai para o grupo, a gente vê essa qualidade do pensamento, essa qualidade de presença, então isso acaba otimizando muito mais as decisões depois. Então é perfeitamente conectado assim com esse aspecto de agilidade, né? Mas é uma agilidade com tranquilidade. Realmente, acho que esse é o grande exercício, é como que a gente consegue se manter numa eficiência, numa produtividade, mas
liberto desse senso de urgência, né? Tranquilo e mantendo essa qualidade de ser que realmente faz com que a gente pense melhor e que ajude os outros a pensarem melhor. Essa foi minha contribuição. Eu também queria comentar isso. E agilidade hoje, o que eu percebo, é mais que... Eu acho que comentei isso no início, que você consegue reagir muito rápido. Isso é outro olhar para a agilidade, que você consegue reagir muito rápido para mudanças no ambiente, mudanças no mercado, ser mais resiliente para mudanças que estão acontecendo no ambiente exterior. E o Think Environment ajuda nisso. Quando nós criamos essa ideia que os times pensam por si, as reuniões são criadas a partir das informações que estão presentes, informação é um dos componentes, você também consegue reagir mais ágil para mudanças que estão acontecendo na realidade. E assim criar respostas que são mais robustas diante da complexidade. E ferramentas de agilidade como Scrum e Kanban, etc., eles usam isso também, que você cria um feedback muito rápido sobre o que está acontecendo, fazendo reuniões no início de um sprint e no fim de um sprint. Mas isso é outro tema. E especialmente reuniões diárias para ver o que está acontecendo. E nós estamos ainda falando mais que nessas reuniões diárias, você precisa focar ainda mais como você se trata quando você faz essas reuniões. Bem importante. Também queria comentar rapidinho sobre essa questão de coaching. Coaching é uma coisa bem à parte. Coaching, especialmente as parcerias de pensamento, são o trabalho com quem o Think Environment começou e criar um espaço para que a pessoa que tem a pergunta também criar a solução. E isso pode, na forma extrema, no coaching, isso significa que o coach faz uma pergunta no início de uma sessão e o coachee fala ou pensa por uma hora independentemente. E nós fomos convidados para editar uma edição especial da revista Coaching Brasil em janeiro ou fevereiro deste ano, onde nós explicamos um pouco melhor como você usa o Thinking Environment na área de coaching, mas também tem mais informações sobre isso na nossa página. O que os outros pensam sobre isso ou sobre os outros assuntos? Bom, eu queria dar um exemplo sobre processo ágil e falar um pouquinho do coaching. Tem mais uma pergunta ali do Oscar. Coisas bem práticas de como a gente usa no Think Environment. Primeiro, a pergunta que a gente vai tratar está clara. Para o que buscamos solução aqui? Às vezes vai um tempo para elaborar a pergunta, né? E quem prepara essa reunião vai ter que chegar com as perguntas muito bem refinadas. Ter a pergunta já vai poupar muito tempo da equipe para pensar sobre o que afinal a gente busca nessa reunião, nessa conversa, nessa interação. Que problemas estamos buscando resolver, ou se é uma decisão, o que é. E aí a gente usa timer para os tempos de fala, e as pessoas aprendem a ficar muito sucintas e específicas. Isso é um treino, e com o tempo a gente vai vendo o valor que tem saber que eu tenho 1 minuto de fala. Tem alguns casos que a gente pode interagir, contar como é que está acontecendo em empresas que trabalham sob alta pressão também, não só sobre processos ágeis, mas usar isso sob alta pressão. E um dos segredos está em manter a tranquilidade no momento que a gente mais precisa dela, que é em crise, é em situação de emergência para resolver e tudo mais. E confiar que vai mais rápido se conseguir manter a tranquilidade, né? E que vai ser realmente um treino interno para cada um e principalmente para quem convida. Então, eu vou entrar na pergunta sobre resistência. O Oscar perguntou como que as empresas lidam, como a gente lida com resistência, que resistência tem na empresa. Então, a primeira é a quebra de um hábito.
porque também é a quebra de um paradigma. A gente está muito habituado com as nossas formas de fazer reuniões ou de interagir. São contratos implícitos que existem. Então, todo mundo chega numa reunião hoje e provavelmente ninguém vai explicar como vai funcionar essa reunião. Ela simplesmente vai acontecer. Não quer dizer que não existem acordos. Existem, mas eles estão implícitos como se todo mundo soubesse como essa reunião vai funcionar. No Thinking Environment, não. A gente vai propor como essa reunião vai funcionar com alguns acordos, que todos igualmente, mantendo o acordo de igualdade, acordos valem igualmente para todos, a gente vai propor. E aqui vem resistência. A resistência, ela vem do lugar que o José Vitor falou, que é muito do ego. O ego quer falar muito. Ele é bem falador, ele é dono da razão, ele normalmente sabe as respostas. E ele gosta muito de controle. Então, aqui, quando você identifica pessoas com esse perfil, elas são as primeiras que resistem. Então, como a gente lida com isso? A gente identifica, no inglês fala early adopters, são as pessoas que têm mais facilidade para adotar coisas novas, para se adaptar a novos modelos, e elas têm interesse e curiosidade para experimentar. Então, a gente começa por essas pessoas, e identifica nas equipes ou na liderança quem tem esse perfil. Não começa com os mais resistentes para a mudança de hábito. Mais ou menos por aí. E sobre coaching, a minha proposta fica aqui o convite para experimentação, a gente vai sortear uma sessão de pensamento, mas para vocês experimentarem mesmo, porque não existe, claro, todo um treinamento nesse processo de escuta aí, no processo que a mente percorre na presença dos componentes, que vai ser o coaching. Mas tem muito coach, vários coaches estão usando a sessão das duplas, por exemplo, dando 15 minutos para o seu cliente pensar livremente. Simplesmente dando esse espaço, como o Luiz falou. E depois ele entra com a sua abordagem, integrando com a sua própria metodologia, com a sua forma de perguntar e instigar o seu cliente. E no Thinking Environment a gente pode chegar a 1 hora, ou como o Wallace faz, 2 horas, sem interrupção. E muitas vezes é tudo isso que o cliente precisa para chegar onde ele pode por si. Quando ele precisa, o que muda aqui é que o cliente pede para o coach entrar. Fala, agora o que mais? Agora eu não estou mais conseguindo continuar. E ele instiga. Isso também vai funcionar com mentoria. O mentorado aprende a fazer as perguntas. E não necessariamente o mentor ou o coach. Essa é uma diferença sutil e é o que a gente aprende daí nos treinamentos. É isso, do meu lado. O que mais que vocês pensam aí? Luiz, acho que tem uma contribuição. Oi, agora liberou aqui. Não, só complementando, né, essa questão de métodos ágeis e tudo, da qualidade das reuniões, achei muito interessante. Então, o que acontece? Por exemplo, eu estou com essa equipe lá de quase 40 pessoas, né, e a tutora chegou para mim e falou, tem pessoas que não têm nem formação, né, eles são empresários, mas não têm nem formação, então eles têm dificuldade com o conteúdo e tal, então talvez eles não consigam entregar. Eu falei, não, tudo bem, deixa comigo, né? Então, quando você cria esse ambiente de apreciação, e faz alguns convites muito simples para as pessoas, como, por exemplo, você não precisa ser o líder herói motherfucker que vai resolver e dar a resposta de tudo. Falo assim mesmo, né? O pessoal marca, né? Fala um palavrãozinho, o pessoal já marca, né? E aí o pessoal não entende de primeira, assim, na lata, entendeu? Mas na hora de praticar, eles estão em equipes, né? E a gente tem o privilégio de ter salas com mesas redondas, então muito legal trabalhar com esse layout, né? Eles já estão naquele... Você só vai segurar o campo ali, né? Você está criando, mas primeiro você faz esses convites, né? De que, você não precisa dar resposta, você só precisa se entregar no processo, com intento, com qualidade de escuta. Coisas simples, né, que você vai estar falando. É incrível o impacto que isso dá. Quando você fala uma frase, você não precisa ser o dono da verdade. A sua opinião é apenas mais uma opinião. Saia do centro. Você não é o assunto. Se comporte como se você não fosse o assunto. Entende? O impacto que dá nas reuniões e na qualidade de escuta e o que eles experimentam na sequência é incrível.
Então, quando eles se dão conta, eles estão entregando um baita relatório complexo de finanças e tudo no final do processo, entendeu? Então, e tem muito também do nosso nível de consciência como facilitador, que é você se permitir experimentar e permitir mudar a si mesmo, estar se observando o tempo todo como essa pessoa que está segurando o campo, entendeu? Quando que você sai, larga, e quando que você interfere no campo para segurar essa onda e direcionar, né? Então é muito interessante. Coisas bem simples como esses 10 itens aqui que foram colocados aqui no início são espetaculares. Você começa a ver que, opa, estava fazendo isso mesmo, rolou isso aqui, né? Esses 10 itens estavam lá, com pitadinhas, né? E às vezes nem tão programadas, né? Mas você vai sentindo, é mais coração, você sentindo como é que você tem que conduzir esse campo e as pessoas se sentem à vontade. Simplesmente elas estão muito mais à vontade e aí a performance bomba. É isso. O José Vitor levantou a mão aqui. É isto? Não é para comentar, ficou muito vivo com a fala do Luiz, assim, sobre talvez essas resistências e a potencialidade que você vem depois, né? A primeira resistência que eu sofri é que meus 2 sócios eram engenheiros, assim, e já tinham metodologia de trabalho deles. E o convite, assim, aberto e falar, vamos testar, vamos, sem julgamentos, ver o que rola, foi assim, eles aceitaram, então eles tiveram essa abertura para testar, e quando o resultado veio muito rápido, aí a resistência diminuiu, aí eu fui explicar. Então, inicialmente, eu não tive a pretensão de explicar nada, assim. Falei, vamos fazer assim, essa reunião a gente faz assim, sem entrar em muitos detalhes, assim. E aí o resultado foi mais legal. Ele falou, uai, mas o que foi? O que é que você estava usando, assim? Então, tem até uma frase que fala assim, o ser humano usa 10% da inteligência dele, e já isso é um mito, assim, já desvendaram esse mito e já provaram que não é. Mas eu falo assim, com muita convicção, que eu tenho certeza que a gente usa 10 ou menos por cento da nossa atenção. E quando você potencializa essa atenção, a gente chega em outro lugar. E é incrível chegar nesse lugar. Esse outro lugar a Ana falou legal aí, que é da teoria U, né? Que é o que está rolando aqui, né? Que ela disse aí, que é o nível 4 de escuta aí, o nível generativo, né, Ana? Você não fica lá só, né? Você não vai para lá, você transita, né? Nos níveis de escuta, mas quando acontece, você sente que rolou, né? É por aí mesmo. É. Vocês estão pensando? A gente está no nível de escuta 4. Não, agora a linguagem de teoria U, porque se mistura um pouco, né? O Luiz trouxe um aspecto da escuta generativa que o Otto Scharmer bem descreve na teoria U, e nada mais muita gente fala que o Think Environment ele promove a descida do U, que é para o nível 4 da escuta generativa, não é que a gente fica lá, porque é uma curva mesmo, a gente transita por vários níveis de escuta, mais superficiais, mais habituais, mais julgamentosos, né? E em algum momento a gente entra num nível que não julga. Ali eu sei que eu estou no nível de escuta 4, ou generativo, e ali o outro sabe que eu estou nesse nível de escuta. Principalmente ele reporta coisas inimagináveis, que é, nossa, como é bom conversar com você. Às vezes eu não falei uma palavra, né? E são pessoas que são muito procuradas nas empresas. Você pode identificar o nível de resistência baixa, porque as pessoas começam a te procurar por causa da sua escuta, ou porque algo acontece com elas enquanto elas estão com você. E esse é o nível de presença que o Otto Scharmer também descreve, que é muito bom das pessoas estarem ao seu redor, quando você incorpora os componentes, que está num estado de presença mesmo, né? E ajuda as pessoas a resolverem problemas. Então, mais ou menos esse é o caminho da prática que a gente quer instigar todos aqui, e nos incluímos, porque para nós, de longe, não é uma prática que a gente vai dizer que um dia dominamos, né? Sabemos o que estamos fazendo, porque é um estado de ser que está em constante evolução. É mais um lugar da teoria U, que é estar consciente que toda a intervenção que eu faço no meu meio depende
do lugar interior da onde vem essa intervenção. Isso é uma base da teoria U também. E está muito presente na prática dos componentes, essa consciência do lugar de onde vem a minha intervenção, o meu convite para as pessoas embarcarem no que eu estou propondo, seja um processo, seja uma aula, num formato diferente. O que faz elas quererem embarcar no meu convite e fazerem o que eu estou propondo? Não é a ferramenta, isso a gente está confirmando, é a nossa forma de ser. Então, deixo esse recado para fechar a nossa conversa, devolvo para a Daya fazer o nosso encerramento. Então, se não tiver mais alguém aqui com fogo para poder falar e contribuir também. E aí, gente, como estão? Mais alguma pergunta, comentário? Eu fiquei com uma vontade aqui, né? E fechando a fala da Ana, né, sobre essa questão do ser, e a gente fala em Thinking Environment da escolha filosófica positiva. E essa escolha filosófica é muito sobre a gente confiar realmente que as pessoas são capazes de pensar por elas mesmas e chegarem às melhores soluções por elas mesmas, né? Então, dentro de um campo de liderança, vem exercitando isso, que é muitas vezes até esse processo que é a gente delegar, dizer para os outros o que tem que ser feito, distribuir tarefa, muitas vezes ele deixa de ser necessário quando você pergunta para as pessoas o que elas acreditam que deve ser feito, né? E, claro, tem os componentes aí da informação importantes, que é compreender qual é o objetivo do trabalho, ter todas as informações disponíveis, mas a partir do momento que existe essa informação, que existe essa confiança na capacidade do outro, o outro ele se empodera realmente para trazer essas soluções para o grupo, né? E isso é muito bom para o líder. E quando eu consigo fazer isso, que não é sempre, né? Porque realmente o ego ele às vezes puxa, eu percebo realmente isso que foi comentado, né? Como surgem coisas novas e muito melhores às vezes do que eu poderia imaginar e propor para as pessoas. E as pessoas definem como vão fazer, no prazo que vão fazer, dentro de uma compreensão do objetivo, né, do que precisa ser feito dentro do tempo que precisa ser feito. Eu acho que isso é muito bom, assim, libera muito peso da gente. Então, acho que no que se tange a liderança, realmente o Thinking Environment ajuda muito a trazer essa leveza que a gente precisa, né, para o dia a dia, se libertar dessa necessidade de controle, dessa centralização, muitas vezes, que fica no líder. Acho que é isso, gente. A Ana já encerrou, então não vendo mais manifestações aqui, também agradeço muito a todos pelo tempo, a gente se esticou aí na conversa, dá vontade de continuar, mas aí o nosso local interno, que é um dos componentes, também começa a chamar, né? A fome, o cansaço, então o nosso pensamento já começa a cair nesse momento. Então, a gente deixa aí todos os contatos para que vocês também possam enviar e-mail, tratar alguma pergunta específica, e deixando esse convite realmente para conhecer. Lá no site da Munzner, a gente tem bastante artigo, tem bastante texto direcionado para coach, para facilitador, para líder, então dá para se aprofundar mais nesse assunto e descobrir. Isso, né, gente? Oi, Ana. Eu vi que você encerrou e eu só vi uma mão levantando do José Vitor ali. Eu não sei o que ele queria dizer para encerrar. Não tinha visto ele não estava na minha tela aqui. Fala, José Vitor. Não, eu queria só agradecer essa oportunidade de estar presente aqui no webinar com vocês. O componente ambiente ficou muito bem cuidado e muito vivo para mim. E o Think Environment é para pessoas com ego gigante igual o meu, que falam muito. Então, ele é muito... A maior resistência fui eu mesmo, assim. A maior resistência fui eu mesmo e ele me leva em um outro lugar. Então, é muito... Se funciona comigo, que sou... Tem muita... O Stephen e a Ana são boas pessoas, eu não. Então, assim, se funciona comigo, que tem esse ego gigante, provavelmente funciona com as outras pessoas, mas... Vocês trouxeram um ambiente muito vivo, muito lindo aqui, mesmo online. Obrigado, Daya, também, e todo mundo que sustentou esse campo. Aí é só isso, só para gratidão. Obrigado. Obrigada. Obrigada a todos, uma boa noite.
Obrigado para todos. Olha, gente, quem quiser deixar ali também nas mensagens, uma mensagem final aí do que apreciaram, numa palavrinha, o que foi valioso para vocês, a gente agradece muito também. E a quem não falou aí oralmente, né? Mai, Patrícia, Fuadias, Karen, Ela, Ana Paula, valeu, grata pela presença de vocês, também sustentando esse campo de atenção. E abrimos o microfone de todo mundo para dar um tchau, para que todo mundo pode falar. Então, uma boa noite para todos nós. Estamos depois das 9 e agradecemos muito pela presença e também que vocês ficaram conosco até mais tarde. Boa noite. Boa noite. Uma boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.